Bom dia, obrigado por esta oportunidade que me dão de partilhar algo eh, de um ponto de vista bíblico. Eu quero falar-vos de um tema que nós temos sido, ao longo de vários anos, e particularmente nos últimos meses, bombardeados de uma perspectiva antibíblica, na minha opinião, uma perspectiva que exclui Deus, e por isso eu quero falar-vos do outro lado. Porque nós, em relação a qualquer assunto, nós temos de, enquanto crentes, enquanto pessoas que procuram reger as suas vidas pela palavra de Deus, devemos ter este cuidado de olhar para a vida, ter uma visão do mundo bíblica. Não é, em relação a certos assuntos, meter a Bíblia na gaveta ou meter o cristianismo na gaveta, mas sim analisar tudo e reter o bem, mas analisar tudo à luz da palavra de Deus. Provavelmente vocês viram, ao longo dos últimos meses, aquelas imagens sobre o impacto que esta pandemia está a ter sobre o planeta Terra. Os níveis de poluição estão muito mais baixos. Viram imagens dos canais de Veneza limpos e algumas pessoas, a reação de algumas pessoas é: olha, que bom que está, que bom que isto está. Cidades que estavam cheias de fumo devido à poluição estão agora muito mais limpas. Consegue-se ver muito melhor, por exemplo, o Taj Mahal em Nova Delhi. E algumas pessoas pensam que bom é estar assim. Alguns veem animais a passear livremente por zonas onde antes só se viam os seres humanos. É claro que isto agora está a mudar um bocado. Estamos a começar a desconfinar e claro que as coisas estão a mudar um pouco. Mas algumas pessoas pensam: assim é que estamos bem. Assim é que o planeta está bem. O homem, isto realmente só... E já vi esta frase repetida imensas vezes. E preocupa-me. E espero que não haja crentes a partilhar esta frase. Esta frase terrível. Que o homem é que é o vírus. Esta pandemia mostrou que o homem é que é o vírus. Vem como o planeta, sem a ação do homem, fica muito melhor. Devia ser sempre assim. O mundo estaria muito melhor sem o homem, dizem alguns. Eu vou dizer isto a brincar, claro. Não digo isto a ninguém. E se digo a brincar, claro. Achas que o mundo estaria melhor sem o homem? Olha, começa por ti. Primeiro tu. E alguns dizem, por exemplo, que a abelha é que é o animal mais importante do planeta. E eu percebo o porquê, porque por causa da polinização e por causa dos alimentos das plantas. Sem as abelhas não vai haver polinização e depois isto vai complicar muito. Se elas desaparecessem, complicaria muito a vida no planeta. Mas isto é uma perspectiva, por isso é que eu quero dar-vos uma perspectiva bíblica. Porque nós temos que ter cuidado com a propagação destas frases feitas, destes chavões, destas heresias. Porque nós que conhecemos a palavra de Deus, não podemos embarcar neste tipo de mentalidade. O homem, de facto, estraga muito, tem estragado muito e é o animal, se assim quisermos dizer, que mais tem estragado. O homem devia estar aqui no planeta Terra como Deus pôs Adão no jardim para o lavrar e guardar. Nós devemos olhar para a nossa estadia neste planeta também um pouco como mordomos da terra, de servir-nos da terra, mas também cuidar da terra. Infelizmente o homem devido ao seu pecado, não tem estado à altura daquilo que Deus esperava. Mas reparem que o homem é o único ser capaz de pensar desta forma. Já imaginaram um leão a pensar: olha, eu se calhar estou a comer zebras a mais e qualquer deles extinguem-se porque eu estou a comer muitas zebras. Se calhar deveria pensar em comer um pouco mais de verduras para ter uma dieta mais equilibrada. Se calhar estou a consumir mais recursos do que aqueles que devia. Só o homem consegue pensar assim. E estas pessoas que dizem que o planeta estaria muito melhor sem o homem, esquecem-se que o homem é o único ser que consegue pensar desta maneira. O homem é o único, lá está. O homem é o único ser que consegue aceitar Deus e também consegue rejeitar Deus. E é o único que consegue apreciar aquilo que é bom e aquilo que é mau. Quem é que conseguiria julgar, estar aqui para julgar se o planeta estava melhor sem o homem, se o homem não estivesse cá? E alguns dizem que seria melhor se estivéssemos sempre assim.
a poluir menos. Mas a que custo? Enfiados em casa? Como estamos enfiados em casa daqui a nada há 2 meses e meio? A mim já vai há 2 meses e meio que estou aqui em casa. É assim que querem viver toda a vida? Alguns que não se importariam. Aqueles que podem trabalhar a partir de casa, eu, por exemplo, poderia estar assim, muito tempo. Mas quereremos isto? E aqueles que têm de trabalhar? E a economia que tem de funcionar? Será que é viável nós estarmos sempre desta maneira? Claro que não. Claro que não. Havia alguém que dizia que, em relação a todas estas medidas que estão a ser tomadas, que a cura não pode ser pior que a doença. Mas em alguns casos, para lá caminha. Claro que temos de ter cuidados, mas temos de ser racionais também e perceber que tomar medidas durante demasiado tempo, demasiado drásticas, pode trazer muito mal a muitas pessoas. Nós devemos aproveitar, isto sim, estes tempos para pensar: estarei eu a ter as melhores atitudes? Estarei eu a consumir mais do que aquilo que preciso? Preciso de comprar tantas coisas? Preciso de viajar tanto? Temos de aproveitar eu da última vez que aqui falei das oportunidades. Se vais perder as oportunidades do que o coronavírus te proporciona. Devemos aproveitar também este tempo para pensar se precisamos de consumir tanta coisa, se precisamos de viajar tanto, se precisamos de fazer certas coisas que de facto vão fazer mal ao planeta. Mas isto é o que um ser humano racional deve pensar. Mas há alguns que aproveitam têm aproveitado esta oportunidade para fazer valer as suas ideias religiosas. As suas ideias religiosas, eu vou falar de uma religião que alguns se calhar podem achar um pouco estranho, mas vão ver que não é assim tão estranho quanto isso. Alguns têm aproveitado para avançar, para promover a sua religião. Aquilo que eu chamo a religião das alterações climáticas. É que no mundo que rejeita Deus, que não quer nada com Deus, o ser humano acaba por substituí-lo com outras coisas. Já dizia o Bob Dylan numa música dele: todos nós temos de servir a alguém. E aqueles que não querem servir a Deus vão servir a outra coisa. Vão servir a si mesmos, vão ser deuses das suas próprias vidas, vão criar, como eu já falei, na altura em que falei de Mica, que Mica criou a sua própria religião. O homem cria a sua própria religião. O que é uma religião? Uma religião é uma forma que o homem tem de se reconciliar com Deus, de se reconciliar com o seu Deus, de se pôr em paz com o seu Deus, de restaurar a sua relação com o seu Deus. É algo que ele busca com o objetivo de dar sentido às suas vidas. Mas eu por exemplo, não tenho religião. Não sou eu que dito as regras de como me devo reconciliar com Deus. Ele é que dita essas regras. Essas regras estão claramente explicadas na palavra de Deus. E a única forma de eu me religar com Deus é o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez na cruz, ao morrer, pelos meus pecados. E ressuscitando para a minha justificação. E Ele próprio deixou bem claro que Ele é o único caminho para Deus. Portanto, é que eu digo que não tem religião. Mas muitas pessoas buscam uma religião. Buscam uma forma de se conciliar com o seu Deus. Agora, em relação às alterações climáticas, eu acredito nelas. Acredito que o clima muda naturalmente, que o homem contribui para isso, mas tenho muitas dúvidas em relação à religião. Quando eu falo de religião das alterações climáticas, é aquelas ideias que os grandes mentores que estão por trás disso, eu já vou falar deles, apresentam as causas, as soluções. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Tal como muitas pessoas, ou seja, eu acredito nas alterações climáticas, não acredito na religião das alterações climáticas. Tal como muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo existiu, não acreditam no que a Bíblia diz sobre ele. Ou seja, acreditam em Cristo, não acreditam no cristianismo. E da mesma forma, eu não acredito no que esta chamada, aquilo que alguns, e eu também chamo, a religião das alterações climáticas. E uma das... Porquê é que eu estou a falar disto? Eu depois vou explicar também um pouco no fim. É porque isto está em completo contraste com o que a palavra de Deus diz. Portanto, nós devemos... A nossa obrigação, enquanto crentes, enquanto pessoas tementes a Deus, é rejeitar aquilo que rejeita Deus. Se há uma ideologia que exclui Deus, que não considera Deus, devemos excluí-la.
Ora bem, vamos ver aqui alguns paralelos, alguns elementos de religião que nós podemos encontrar nesta religião das alterações climáticas. Qualquer religião, implícita ou explicitamente, tem o seu Deus. E nesta religião também há um Deus. Posso até dizer dois deuses. Há a terra e há o sol. E tal como em muitas religiões há divindades masculinas e femininas. Há aquela divindade masculina mais austera, mais punitiva, e há aquela divindade feminina mais de nutrir, de cuidar. E nós temos aqui também dois deles. Temos a terra, que é a terra-mãe, que nutre, e que já vem de há muitos anos, dos tempos pagãos, dos tempos pré-históricos, a adoração à terra. E tem o sol que castiga, o sol que vai destruir a terra. Se nós não nos comportarmos bem, o sol vai destruir-nos a todos. É uma visão que resulta um pouco do animismo, que é atribuir características de divindade a coisas inanimadas, mas principalmente, e aí é que temos que ter cuidado, da rejeição de Deus. O homem rejeita Deus e vai ter de encontrar algo para colmatar essa falha deixada devido à rejeição de Deus. Mas a palavra de Deus diz que há só um Deus. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esta religião também tem o seu pecado original. Um pecado original, sim. A nossa poluição, a nossa pegada ecológica é o nosso pecado. Há cerca de um mês, no Dia da Terra, o chefe máximo da Igreja Católica disse que nós pecamos contra a Terra. Precisamos de restaurar a nossa relação com a Terra. Devemos procurar restaurar um relacionamento harmonioso com a Terra. E é pena que um homem que tem milhões de pessoas a dar-lhe ouvidos, consideram as suas palavras, perder uma oportunidade de apelar as pessoas a reconciliar-se com Deus e dizer nós precisamos nos reconciliar com a Terra. É terrível. É triste, é deprimente mesmo ver a importância que se dá a restaurar a relação com a Terra, esquecendo a importância e a urgência de restaurar a nossa relação com Deus. Como qualquer religião também tem os seus profetas. Os seus profetas que nós, há cerca de 10 anos, o Al Gore fez aquele filme muito famoso de Uma Verdade Inconveniente. Cada vez mais me convence que é uma mentira conveniente, com as suas profecias que não se cumpriram, muitas delas. Segundo algumas profecias que têm sido feitas, já havia partes do planeta que já deviam estar inundadas, sem possibilidade de serem habitadas, e nada disso aconteceu. Depois houve o Leonardo DiCaprio, também o Príncipe Carlos também é um grande ativista, e temos agora, recentemente, aquela adolescente, Greta Thunberg, que é inatacável, há de quem se atrever a atacar, é uma criança, inocente, sincera, ainda por cima com algum autismo. Como é que vocês se atrevem a atacá-la? E também as religiões também têm usado, e nós temos aqui em Portugal um claro exemplo, aproveitar a figura da criança para promover a sua religião. Nós vimos aqui em Portugal como os pastorinhos foram utilizados para promover a religião. E aqui também há muitas crianças que são, e cuidado com isto, há muitas crianças que são doutrinadas desde bem cedo pelos seus professores, ou seja, muitas vezes contra a vontade dos próprios pais, ou sem o conhecimento dos próprios pais, e ficam de tal forma com uma lavagem cerebral feita que acreditam em tudo o que esta religião dita. Porque é algo que eu vou falar daqui a um bocadinho, da doutrinação que é feita nas escolas e na comunicação social. Atenção, claro que nós devemos, vou dizer isto várias vezes, e se calhar podem não assimilar isto. Claro que devemos procurar fazer os possíveis por deixar um planeta com futuro para os nossos filhos. Mas não deve ser essa a nossa principal missão neste mundo. Há também livros sagrados, escritos pelos profetas, e cujas previsões falham vez após vez. E é engraçado como, tal como em certas religiões, como em certas seitas, alguns fazem profecias, falham vez após vez, ainda assim têm
a distinta lata de voltar a fazer profecias, e há sempre pessoas que vão atrás daquilo. Há pessoas que apostaram tanto das suas vidas naquilo que tem mesmo de ser verdade. Há também muitos dogmas, verdades sem base bíblica ou sem base alguma, e que são baseadas em suposições e não na ciência. Por exemplo, tem-se ouvido muitas vezes, ultimamente, o mundo vai acabar daqui a 12 anos, se não fizermos nada. Se não mudarmos radicalmente a maneira como vivemos. Há um exemplo que vocês sabem, que as palhinhas foram banidas em muitos sítios, as palhinhas de plástico, para beber refrigerante ou outras coisas. Isto foi uma moda que começou nos Estados Unidos porque houve uma criança de 9 anos, na altura tinha 9 anos, que se lembrou de fazer uma estimativa e telefonou para algumas empresas que fabricavam palhinhas de plástico e atirou-se um número de que por ano, nos Estados Unidos, que são 300 milhões de pessoas, são utilizadas 500 milhões de palhinhas. E aquele número pegou e é agora usado como um número oficial, praticamente. Porquê? Porque houve uma criança que se lembrou de fazer aquilo e nunca foi verificado este valor, mas agora acredita-se nisso. E há de quem se atreva a desafiar isso. Outro dogma é, que vocês provavelmente vão ouvir, que 97% dos cientistas acreditam que o homem é o principal causador das alterações climáticas. A questão é que, se calhar, 97% das pessoas que fazem esta afirmação não sabem o que é que ela quer dizer. Estes 97% dos cientistas dizem que as alterações climáticas existem e não são 97% dos cientistas que estudam, que estão dentro do assunto. Mas, e temos de estar atentos a isto, sempre que nós colocamos em causa estas afirmações, estes dogmas, somos tidos por negacionistas. Pessoas que negam a ciência, pessoas que negam as evidências. Como qualquer religião também tem as suas próprias organizações, com os seus interesses, com a sua agenda muito própria. Também tem a sua doutrinação. Todos nós, enquanto pais, procuramos doutrinar os nossos filhos naquilo em que acreditamos. E atenção que há alguns que se opõem a isso. Há alguns que dizem que ninguém devia ensinar religião aos seus filhos até aos 18 anos. No entanto, estão a ensinar nas escolas, na comunicação social, em todo lado, a religião das alterações climáticas. Eu devo procurar ensinar, não passar a religião aos meus filhos, porque não é religião, e não se passa de geração em geração, é por um novo nascimento, uma nova criatura, é uma decisão pessoal, mas claro que podemos fazer os possíveis por, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, fazê-los conhecer as Escrituras para que se possam tornar sábios para a vida eterna. Mas há aqui muita doutrinação. A comunicação social. Dificilmente vocês ouvem algo na comunicação social que vá contra esta narrativa, contra esta agenda. Um exemplo muito claro é o dos ursos polares, que vêem imagens que eles já não têm sítio onde viver e tudo mais. E há estudos feitos, que vi recentemente, de que a população de ursos polares até está a crescer, em certas zonas. Em certas zonas, de facto, está a descer, mas noutras está a crescer. Mas isto é negado. Alguém que se atreva a dizer que isto dos ursos polares não é bem assim, és um negacionista, volta para a tua caverna ou coisa assim. Esta religião também faz com que a vida tenha algum propósito, a vida faça mais sentido, porque a religião também é algo que as pessoas abraçam para sentirem que a sua vida faz sentido, que a sua vida serve para algo. Tal como nas religiões, há também uma presunção de superioridade. As pessoas que aderem a uma certa religião acham-se melhores do que as outras, acham-se mais justas do que os outros. Nós vemos isso no exemplo do fariseu, como ele se achava muito mais santo do que o outro. E nesta religião as pessoas algumas sentem-se mais virtuosas do que as outras. Olha para mim, que sou tão consciente do perigo em que nos encontramos. Como é que tu podes ser tão irresponsável? Olha, eu sou vegetariano. Eu estou a cuidar mais do ambiente do que tu.
Alguns podem pensar, Daniel, tu é que tens a mania que és bom. Tu é que tens a mania que és melhor que os outros. Tu andas nessa religião e pensas que és melhor do que os outros. Nada disso. Eu creio no que creio porque eu sei que não vale nada. Eu preciso de alguém maior do que eu. Eu preciso de um Salvador. Eu reconheço que sou pecador, que não presto, que não vale nada. Não sou melhor do que os outros. Eu sou apenas um mendigo que encontrou pão. Fiquei agora sem... Vou tentar conectar outra vez. Chatice. Estão-me a ouvir agora? E acho que Daniel. Sim, sim. Deixaram de me ouvir quando? Nós falhámos, deixámos a coisa de 30 segundos, 45 segundos. Quando eu disse que não vale nada. Não, antes disso. Ok. A presunção de superioridade. As religiões, quem está numa religião, tem mania que é melhor que os outros. Muitas vezes acontece isso. Nós vemos isso no caso do fariseu, que se achava melhor do que o publicano porque jejuava e dava esmolas e tudo mais. Mas nesta religião também há pessoas que se acham melhor do que as outras. Porque olha para mim que sou tão consciente do perigo. Como é que tu podes ser tão irresponsável? E não cuidar do ambiente como eu cuido. Olha para mim que sou vegetariano. Eu só como verduras para não prejudicar o ambiente. Alguns podem pensar, olha, Daniel, tu é que tens a mania, tu andas nessa religião e tu é que tens a mania que és melhor que os outros. Nada disso. Nada disso. Eu não estou em nenhuma religião, mas eu creio no que creio, porque eu sei que não vale nada. Eu não presto. Eu sou tão mau, que não posso consertar. Deus não me pode consertar. A única forma de fazer algo de mim é eu morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Não há outra forma. Eu reconheço que preciso de um Salvador. Eu não sou mais do que um mendigo que encontrou pão e diz aos outros onde pode encontrar pão. E claro que depois vai dizer que há certa comida que faz mal. Claro, depois eu vou dizer, devido a crer no que creio, claro que eu vou dizer, há coisas que são erradas à luz da palavra de Deus. Não é porque eu gosto de apontar o pecado, olha, tu fazes isto, fazes aquilo, olha que feio que tu és. Não é nada disso. É porque a destruição do conceito de pecado e do sentido da sensação, da convicção de perdição que as pessoas deviam ter, é uma das maiores vitórias que o diabo tem conquistado. Fazer com que as pessoas sintam que estão bem. E claro que elas aderindo a estas ideologias, sentindo-se que a sua vida faz sentido, sentindo-se mais preenchidas, claro que vai fazer com que elas não sintam a necessidade de conciliar com Deus. Há também muita hipocrisia. Pessoas que pregam uma coisa e vivem outra. Por exemplo, alguns dos tais profetas que vão fazer conferências sobre as alterações climáticas, depois andam em jatos particulares. E, claro que é a hipocrisia da parte deles. Há também sacrifícios. Nas religiões há sacrifícios, não é? E na Bíblia também há sacrifícios. Mas Deus explicava o porquê dos sacrifícios. Por causa do pecado do homem, e nós percebemos que os sacrifícios apontavam para a obra consumada do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em tempos, noutras religiões pagãs, por exemplo, os maias, tinham aquelas... e mesmo os cananeus tinham o hábito de sacrificar crianças ou pessoas e crianças também, aos deuses pagãos, ao sol ou o que fosse, para apaziguar a sua ira. E sabem, há alguns que dizem que nós precisamos do aborto, que não é mais do que sacrifício de crianças, para combater as alterações climáticas. Porque há gente a mais no planeta. E nós precisamos do aborto, porque se não houver aborto, a população vai crescer muito mais. É ridículo. Numa era de tanto desenvolvimento da ciência, vejam o homem a voltar às religiões pagãs. Há também confissões nestas religiões. Há uns tempos havia uma imagem
houve vários sítios, mas houve particularmente uma igreja, e percebam, uma igreja, dita igreja, ultraliberal, muito à frente, que promoveu um espaço, lá na própria igreja, de confissão a plantas. As pessoas iam lá confessar os seus pecados ambientais a plantas. Imaginem o ridículo que se chega. E uma igreja. Que já há muito tempo que não deve ser igreja para enveredar neste tipo de deriva. É mesmo uma insensatez. Eu comentei que poderia chegar lá e dizer, confessar a uma das plantas, olha, ontem comi a tua prima alface e confesso esse pecado, mas estava deliciosa. Há também penitências. Penitências que são muitas vezes nada mais do que certos atos para mostrar uma virtude que de facto não existe. Jejuns, esmolas, orações, como o fariseu fazia. O fariseu fazia todo aquele tipo de práticas, mas muitas vezes as penitências substituem uma mudança interior. É algo que se vê exteriormente, mas que não muda de facto por dentro. Há também, nesta religião, também há carnes proibidas, comidas proibidas. Há umas religiões que não se pode comer vaca, noutras não se pode comer porco, noutras não se pode comer sangue, noutras não se pode comer carne em certas alturas, não é? Mas se pagar dinheiro já se podia comer carne. Eu acho que hoje em dia toda a gente concorda que não se deve comer morcego. Acho que ninguém está com ideias de que seja boa ideia comer morcego. Mas também esta religião promove a ideia de que se comemos carne, vamos dar cabo do planeta. Claro, temos de ter cuidado, como já disse, devemos ser mais moderados no nosso consumo. Não estou por isso em causa. Eu não acredito na narrativa que eles nos querem vender. E alguns até apresentam o veganismo, que é aqueles que não consomem carne nem a comer, nem na roupa, nem nada, produto de origem animal. Apresentam o veganismo como uma forma mais elevada de estar na vida. Mas quanto a isso, o que é que a Bíblia diz? Vamos atrás disso? Ou vamos fazer o que a Bíblia diz? A Bíblia diz tudo o que tem fôlego, não é? Diz o Senhor, tudo quanto se move e que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Comei tudo o que se vende no açougue, mata e come. Alguns podem dizer, mas Daniel também comeu vegetais e até foi melhor para ele. Mas aqui a questão não era comer vegetais, verduras, não é? Aqui a questão era não se deixar contaminar com o manjar do rei. Porque muitas vezes as pessoas gostam de pegar em certas porções bíblicas e torcer de maneira a encaixar na sua visão do mundo. E algo que eu acho bastante interessante. Dificilmente encontrarão um vegan que seja pró-vida. Ou seja, está todo preocupado com o animalzinho, comer o animal, mas não está preocupado com o ser humano que está no ventre da sua mãe. Esse sim podemos matar. Há alguns vegan que são pró-vida. Mas devem ser muito poucos. Há também, nesta religião, também há uma perspectiva de fim do mundo. Como já disse, o mundo vai acabar daqui a 12 anos. Mas nós sabemos, como nós não excluímos Deus da nossa visão do mundo, nós sabemos que o fim do mundo não será um apocalipse climático. Deus está no controle. E Pedro diz, sabendo que todas estas coisas vão de acontecer, e esta passagem eu tenho de ler, eu prometo que estou quase a acabar. Eu sei que estas meditações costumam ser, quando não sou eu, costumam ser bem mais curtas, mas eu estou quase a terminar. 2 de Pedro 3 diz assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que neles há se queimarão. Havendo depois de parecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. É assim que as coisas vão terminar aqui neste mundo. Isto é tudo para derreter. É para desfazer. Não vou dizer, isto é para desfazer, olha, não vou preocupar mais. Mas, claro que não. Mas também não deve ser esta a nossa principal preocupação. Deus está no controle e Deus tem os seus planos. Por exemplo, a Bíblia diz que enquanto houver terra, haverá
cega e colheita, verão e inverno. Deus está no controle. Esta religião também tem a sua própria ideia de redenção. Alguns têm, nos Estados Unidos particularmente, avançaram com o Green New Deal, que é um conjunto de propostas, algumas delas bastante ridículas, que nem não vou falar, mas é mesmo ridículo, escrito por alguém que não sabe o que é vida e que acha que as coisas têm de mudar radicalmente. E mesmo o Papa disse que nós precisamos de restaurar a nossa relação com a Terra. Ou seja, a nossa redenção é tentarmos melhorar a nossa relação com a Terra. Mas o que é que diz a Bíblia? O que é que diz a Bíblia sobre isto? A nossa redenção, a redenção da nossa alma é caríssima. E foi preciso o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. A história da redenção que nós vemos na palavra de Deus é uma história de redenção do homem. Para o homem. De Deus em relação ao homem. Não é da criação. Claro que toda a criatura geme, desejando a redenção, mas é tudo virado para a forma como Deus quer agir com o homem. Não é a abelha o ser mais importante do planeta. Mas esta visão que eu estou a falar, resulta de rejeitar Deus. Resulta daquilo que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, que, Romanos 1:25, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Quando alguém rejeita Deus e muda a verdade de Deus em mentira, vai atrás destas coisas todas. Agora, porquê é que eu falei nisto? Por várias razões. Porque estamos a ser bombardeados pela propaganda do inimigo. E devemos examinar tudo e reter o bem. A única forma de o fazer é analisar as coisas de uma perspectiva bíblica. E se tu acreditas, tu vais atrás do que o mundo te quer impingir, te quer fazer acreditar sobre esta questão, o que é que te impede de aceitares a evolução, o aborto ou a ideologia de género, que já está a entrar de uma forma mais ou menos descarada nas escolas, na comunicação social. Na comunicação social já entrou, claramente. E hoje em dia, alguém que se atreva a dizer algo contra estas coisas que eu acabei de falar, evolução, aborto, ou ideologia de género, ou alterações climáticas, é logo visto como um retrógrado, alguém que voltou à idade das trevas. Esta semana que passou na Hungria, voltaram atrás numa lei que permitia às pessoas, nos documentos oficiais, apresentar lá o sexo com o qual se identificam. E a Hungria, que tem um governo, alguns consideram de extrema-direita, voltou atrás naquilo. E a Amnistia Internacional de Portugal disse que a Hungria voltou à idade das trevas. Imaginem, reconhecer aquilo que é óbvio, do ponto de vista da ciência e da palavra de Deus, é voltar à idade das trevas. Portanto, estejam preparados para isto. Se querem ir com o mundo, vão. Mas se querem ficar com a palavra de Deus, não vão atrás destas ideias. Esta visão dominante, a visão dominante sobre as alterações climáticas, exclui Deus. E se há uma visão do mundo que rejeita Deus, é nosso dever rejeitá-la. Por isso o meu apelo é que penses de uma maneira bíblica. Não te importes que o mundo te chama louco. Se o mundo te chamar louco, não te importes. Havia uma música que dizia assim: call me crazy, man, you make my day. Se me chamas louco, aí é que me fazes ganhar o dia. Preocupa-te sim. Se Deus te chamar louco, esta noite pediram a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Queres ser sábio aos olhos do mundo? E louco aos olhos de Deus? Claro, preocupa-te com a forma como tratas este planeta que Deus te deu para habitares. Desfrutares, sim, e cuidares. Mas acima de tudo, preocupa-te com a tua relação com Deus. Reconcilia-te hoje com Deus, através do único meio que Ele determinou. A obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe.